Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo da monitoria e dessa vez vamos falar dos baroreceptores e da hipotensão ortostática. Bom, vamos começar explicando um pouquinho sobre o que são os baroreceptores e onde eles estão localizados. Aqui a gente tem uma representação de um baroreceptor que estaria localizado na artéria aorta. Bom, o baroreceptor ele é chamado de mecanorreceptor. Isso porque o envio de estímulos dele é baseado justamente na distensão ou na pouca distensão dele. Ou seja, é um estímulo mecânico, por isso o mecanorreceptor. Já sobre a localização dele, ele fica na artéria aorta e na artéria carótida. Bom, agora vamos explicar um pouco sobre a função dele e como ele faz essa função. Vamos dizer que numa situação comum, por exemplo, você agora sentado assistindo esse vídeo, o fluxo de sangue que está correndo pela sua artéria aorta, que no caso vai ser a que eu vou usar para exemplificar tudo aqui, vai ser um fluxo Y. E com esse fluxo Y que está correndo pela sua artéria aorta agora, você não está nervoso, você também não está com baixa volemia, vai fazer com que a sua artéria aorta se distenda X. E com a sua artéria aorta se distendendo X, o seu baroreceptor também se distende X, já que ele está localizado na parede dela, né? Ok. Agora vamos dizer que esse fluxo aumentou. Você ficou nervoso, aconteceu alguma coisa, o fluxo de sangue na sua artéria aorta aumentou. E com isso a sua artéria aorta começou a se distender mais. E junto com ela, o baroreceptor também se distendeu. Ou seja, eles se distenderam maior do que X, eles se estenderam mais do que o que eles costumam se distender. Isso vai servir como estímulo para o baroreceptor enviar sinais para o centro de controle cardiovascular, para que ele reduza a pressão dentro da aorta. A distensão dele, para ele, é um sinal de alta pressão, e ele quer voltar para a pressão mais baixa justamente para manter a homeostase. E esse impulso para o centro cardiovascular vai ser o quê? Ele vai enviar um impulso e de volta ao centro cardiovascular vai enviar um impulso parasimpático com a acetilcolina para o coração bater mais devagar e assim diminuir a pressão. Agora vamos fazer uma situação contrária. Vamos dizer que o fluxo de sangue na sua aorta diminuiu. A gente vai exemplificar isso com a hipotensão ortostática, que eu vou falar um pouco mais dela mais pra frente no vídeo. Mas aí, o fluxo de sangue diminuiu e com isso a artéria e o baroreceptor se distenderam menos do que X, menos do que eles costumam se distender. E aí, o que vai acontecer? Bom, o baroreceptor está pouco distendido e isso vai ser o estímulo para que ele envie o impulso para o centro de controle cardiovascular para que ele aumente a pressão. E como ele vai fazer isso? Bom, o CCV vai enviar um estímulo simpático, que é a noradrenalina, para o coração tanto bater mais forte quanto mais rápido. E aí a pressão vai subir de novo. Ok, agora falando da hipotensão ortostática, que é justamente uma situação que acontece essa diminuição de sangue na artéria. Bom, vamos dizer que você está aqui. Esse é um corpo de uma pessoa comum. E vamos dizer que normalmente o sangue estaria distribuído assim. Mas vamos lá, por que o sangue consegue ficar tão bem distribuído pelo nosso corpo? A gente sabe que se dependesse da gravidade, o sangue todinho ia estar nas nossas pernas. Como é que esse sangue ele consegue descer e depois subir? Isso acontece por causa do evento que tem um vídeo só explicando ele, que é chamado de retorno venoso, certo? Bom, agora vamos dizer que você está deitado, você estava dormindo. E aí você dormindo, a gravidade ela se aplica igualmente pelo seu corpo. Você não está em pé, então ela vai se aplicar igualmente por todo o seu corpo. E aí o seu sangue vai ficar bem distribuído ao longo de todo o corpo. Só que aí você acordou assustado, ou não, você só acordou atrasado, você simplesmente pulou da cama. Antes disso é bom a gente explicar. Tem aqui uma pequena representação de como mais ou menos estaria o sangue no seu corpo. Eu sei que às vezes fica difícil entender eu simplesmente falando assim, mas imagina que você tem uma garrafinha, e aí você bota essa garrafinha deitada de lado. E aí a água ela fica toda distribuída assim como está nessa parte azul. É mais ou menos isso que vai estar o sangue dentro do seu corpo. É só para ficar mais fácil de entender mesmo. Mas aí, vamos voltar. Você acordou e pulou da cama. E aí você pulou e levantou muito rápido. Certo, a gente sabe que tem o mecanismo de retorno venoso, mas esse mecanismo ele não é tão imediato assim. E aí, nesse solavanco que você deu da cama, o sangue, ele simplesmente foi para baixo. Ele desceu muito por causa justamente da força da gravidade. E aí, o que vai acontecer? É como se a gente tivesse aquela garrafinha de novo e simplesmente colocasse ela em pé de volta. O sangue foi todo para baixo. E aí, o sangue foi para baixo
E quais são as consequências disso? Basicamente, vai faltar sangue momentaneamente na parte de cima do seu corpo. E isso vai causar alguns sintomas que vocês devem ter visto no GT, como a visão escura e a tontura, e os batimentos acelerados. Esses batimentos acelerados vão ser explicados já já. Certo, e aí, como é que o corpo vai voltar ao normal? O sangue foi para baixo, a gente sabe que ele precisa retornar à forma normal, isso acontece com o retorno venoso também. Mas aí, o que vai ajudar o corpo a retornar ao normal? Como é que vai ser o estímulo? Como é que ele sabe que está faltando esse sangue? É o que a gente falou no início, gente. Os baroreceptores é quem vão ajudar a gente nessa tarefa. Os baroreceptores vão fazer o quê? O sangue deslocado para baixo do seu corpo, como eu disse, vai faltar o sangue na parte de cima, e isso inclui a sua artéria aorta e a sua artéria carótida. E esses baroreceptores vão justamente ser os responsáveis por perceber que tem pouco sangue ali. E aí eles vão fazer o quê? Vão justamente fazer o que a gente explicou. Vão enviar um impulso para o CCV, que vai enviar um impulso simpático para o coração. E aí o que esse impulso simpático faz? Ele vai causar taquicardia e, com isso, a gente pode concluir esse vídeo. A taquicardia vai fazer com que mais sangue saia do coração e consiga suprir as necessidades do nosso corpo. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entenderem um pouco melhor esse processo e que vocês possam usar ele de revisão e de estudo. Muito obrigada pela atenção.